Olá, bom dia. Obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais um programa Agronegócio e eu desejo a você paz e saúde. E no programa de hoje nós vamos falar do mercado de grãos e os seus subprodutos. Eu vou conversar com Leandro Viegas, ele é o CEO da Cell Agro e nós vamos falar de gerenciamento, organização, enfim, planejamento da atividade agropecuária. Vamos falar também da tarifa de energia elétrica, que vai subir, viu? E eu vou comentar da novela Glifosato, lá nos Estados Unidos e aqui no Brasil. E você vai ver que a freada nas exportações de carne bovina para a China acende o sinal de alerta em relação ao preço da arroba do boi. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando do mercado de grãos e os seus derivados. A produção brasileira de farelo de soja, farelo de milho e também DDG, deve avançar de forma expressiva agora nos próximos 5 anos, com efeitos sobre a estrutura do mercado e o perfil das exportações. Segundo Marcos Rubim, é o CEO e fundador da Veres, o volume conjunto dessas cadeias pode passar de 384 milhões para 480 milhões de toneladas até o ano de 2031, um aumento de quase 100 milhões de toneladas no período. A soja terá um papel relevante nesse movimento, e a projeção indica acréscimo de cerca de 30 milhões de toneladas na produção brasileira até 2031, enquanto a área plantada deve crescer em média 2,4% ao ano. Ao mesmo tempo, a participação do grão nas exportações tende a recuar diante do avanço do farelo e do óleo de soja. Essa mudança ela está ligada ao aumento do esmagamento doméstico, estimado em 7% ao ano, impulsionado pelos mandatos do biodiesel. E com maior processamento interno, o país deve ampliar a oferta de derivados e reduzir proporcionalmente a presença da soja em grão na pauta exportadora. A maior disponibilidade de farelo no mercado doméstico também deve favorecer o setor de proteínas, que poderá contar com oferta mais ampla de insumos. O cenário aponta para maior integração entre a produção de grãos, a indústria de processamento e a geração de energia e as cadeias de proteína animal. O crescimento projetado não representa apenas aumento de volume. Ele sinaliza uma transformação na forma como a produção brasileira será destinada e comercializada. Até 2031, a tendência é de mais produtos processados, menor participação de matéria-prima bruta e maior conteúdo de energia, incorporado aos itens exportados. A análise ela integra o 11º conteúdo de uma série de 12 publicações que resumem as premissas da Veres para o agronegócio brasileiro, agora nos próximos 5 anos. E agora você vai ver que a tarifa de energia elétrica ela vai subir. A bandeira tarifária permanecerá amarela em julho, neste mês. Pelo menos é o que informou a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. E com isso, será mantido o acréscimo de R$ 1,88 a cada 100 kWh consumido. Isso consumidos nas contas de luz. No próximo mês, agosto, para todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional, que é o SIM-CIN, os valores cobrados são os seguintes:
Na bandeira amarela, a tarifa sofre acréscimo de R$ 1,88 por 100 kWh. Na bandeira vermelha, no patamar 1, a tarifa aumenta R$ 4,46 a cada 100 kWh. E na bandeira vermelha, no patamar 2, as condições de geração são ainda mais caras. E a tarifa sofre acréscimo de R$ 7,87 para cada 100 kWh consumido. Quando a conta de luz ela é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta sofre acréscimo a cada 100 kWh consumidos. Segundo a ANEEL, a decisão ela foi tomada devido ao período seco no Brasil, o que leva a uma geração hidrelétrica menor e o acionamento de usinas termoelétricas, com custo mais elevado. A manutenção da bandeira amarela, ativa desde abril, reflete condições menos favoráveis de geração no país, típicas no período seco. E quando há redução nos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e necessidade de acionamento das usinas termoelétricas, que possuem custo mais elevado, as cores são definidas a partir da previsão de variação do custo da energia em cada mês. E agora vamos falar um pouquinho daquela novela Glifosato, tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil. E a discussão sobre o uso do glifosato, ele voltou ao centro do debate regulatório, com decisões distintas nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte decidiu por 7 votos a 2 a favor do Roundup, reduzindo milhares de ações estaduais contra o glifosato. Segundo a análise, o entendimento americano reforça que, quando a agência federal competente avalia o produto e aprova a sua rotulagem, estados, júris e tribunais não devem estabelecer regras diferentes. Já que no Brasil, o movimento descrito é justamente o contrário. Em 2026, o Ministério Público do Trabalho ajuizou ação contra a União e a Anvisa pedindo o banimento do glifosato, o cancelamento dos registros e a proibição de produção, importação, exportação, comercialização e uso no país. A avaliação, ela destaca que o herbicida tem papel relevante na agricultura moderna, especialmente no plantio direto. O sistema reduz o revolvimento do solo, contribui para controlar a erosão, ajuda a preservar a umidade e a estrutura do solo e favorece uma produção mais conservacionista. Material técnico da Embrapa reconhece o uso do glifosato como dessecante nessa prática. O Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura, ele ressalta ainda que o Brasil lidera o plantio direto no mundo, enquanto a Alemanha adota o sistema de cerca de 1% de sua área. Na visão apresentada, o contraste mostra que os Estados Unidos reforçam a coerência regulatória, enquanto o Brasil enfrenta o risco de decisões judiciais capazes de retirar do campo uma ferramenta considerada importantíssima para produzir alimentos, conservar o solo e manter a competitividade agrícola. E agora você vai ver que a freada nas exportações de carne bovina para a China acende o sinal de alerta em relação ao preço da arroba do boi. Confira. O mercado do boi gordo encerrou o primeiro semestre deste ano com preços superiores
aos registrados no início do ano. Um levantamento que foi divulgado agora pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CEPEA, esses dados mostram que a baixa oferta de animais prontos para o abate e a demanda internacional muito aquecida sustentaram as cotações da cadeia pecuária. No mês passado, junho, o indicador do boi gordo CEPEA-Exalc, referente lá no estado de São Paulo, registrou média de R$ 347 por arroba, e esse valor ficou 4,6% acima da média real de janeiro, que foi de R$ 332,14. Já considerando a correção do IGPDI do mês de maio deste ano. A disponibilidade reduzida de bovinos terminados, bovinos prontos, foi um dos principais fatores de sustentação do mercado ao longo do semestre. Por outro lado, a valorização do bezerro também elevou os custos de reposição e reforçou o cenário de firmeza nas negociações. A participação elevada de fêmeas nos abates é outro ponto acompanhado pelo setor. Embora contribua para a oferta atual de carne, o movimento ele pode limitar a disponibilidade futura de animais ao reduzir parte da base reprodutiva do rebanho. E aqui pode morar o perigo. Menor número de animais para reposição, agora num futuro próximo. Outro ponto importante é o esgotamento da cota de importação chinesa de carne bovina, que deve afetar diretamente 42 frigoríficos brasileiros, e aí pode começar a sobrar animal no mercado. O presidente da ABIEC, ele afirmou que a indústria não tem destino imediato para todo o volume que deixará de ser embarcado. A redução de competitividade já levou algumas unidades a concederem férias coletivas e diminuírem, portanto, o ritmo de abate. A perda da cota chinesa ocorre em um momento de oferta elevada de boi gordo no mercado interno. E os frigoríficos avaliam que a realocação para outros destinos enfrenta limitações de logística e também de preço. E esse movimento deve pressionar as cotações do boi gordo agora, já no curto prazo, especialmente em estados com maior concentração de plantas habilitadas para exportação à China. O cenário combina pressão de oferta doméstica com barreiras de acesso a mercados externos e também o arroxo econômico da maioria das famílias brasileiras. Com o recorde mensal alcançado em junho, as exportações brasileiras de carne bovina fecharam o primeiro semestre, agora deste ano, com 1.700.000 toneladas, uma alta de 15,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A média mensal de embarques foi de quase 284.000 toneladas. E o faturamento dos 6 primeiros meses do ano passou de 9,8 bilhões de dólares. Os resultados acumulados até agora são os melhores da história para o setor frigorífico, de acordo com a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, que é a ABIEC. Portanto, senhores produtores pecuaristas, muita atenção aos números do mercado. A economia brasileira, basicamente, afundou. E depois do intervalo eu vou conversar com Leandro Viegas, ele é o CEO da Cel Agro, e nós vamos falar de gerenciamento, organização, enfim, planejamento da atividade agropecuária. Nós voltamos já, é um minuto só. Sábado, 5 da tarde, você vem com a gente no nosso pré-jogo, porque é dia de conhecer a seleção que termina em terceiro lugar na Copa. E não pense que eles vão entrar pra brincadeira.
Vale demais terminar no pódio dos vencedores. Às 6 da tarde, a bola rola. França e Inglaterra. No penúltimo jogo da Copa do Mundo FIFA. No SBT e na N Sports. Canal TV Agro. Apoio Nutroeste Nutrição Animal, empresa especializada em resultados para as pecuárias de leite e corte. Nutroeste há mais de 35 anos levando tecnologia de ponta na produção de leite e carne. Nutroeste Nutrição Animal, sempre ao lado do produtor. A força do agro que todo mundo fala vem de você, que se alimenta das verduras que a Dona Maria plantou, que veste a roupa feita com o algodão que o Rodrigo cultivou, que abastece com o etanol da cana-de-açúcar que o Flávio produziu. A força do agro vem de você que se envolve com o agro a todos os momentos do seu dia, às vezes sem nem perceber. A força do agro é sua, é de todos nós. Senar Goiás, há 33 anos fortalecendo o agro para melhorar a vida de todos. O Canal TV Agro é um dos mais importantes veículos de comunicação do agronegócio nacional. Está em 12 emissoras de rádio, programa em TV, canal no YouTube, newsletter, site www.tvagro.com.br, mídias sociais, além de 118 grupos em WhatsApp. No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. Se você procura o lugar ideal para o seu evento, conheça o Teatro João Alves de Queiroz. Um espaço moderno, confortável e cheio de comodidade. Perfeito para congressos, palestras, formaturas e shows. Na medida da sua necessidade. Uma ampla estrutura com camarins, estacionamento próprio e tudo que o seu evento merece. Venha conhecer de perto ou agende agora mesmo seu evento pelo telefone 32 35 20 29. Teatro João Alves de Queiroz. O palco perfeito para os seus melhores momentos. Férias boas é com carro novo na garagem. Nessa semana no Goiás da Sorte tem R$102 mil só no quarto prêmio. E você pode comprar um HB20S Comfort 0 km. É isso mesmo, Gustavo! Ainda tem R$4 mil no primeiro e segundo prêmio e R$5 mil no terceiro prêmio. Além de 10 giros da sorte de R$500 cada. Não deixe a sorte escapar. Com apenas R$1 no nosso valor promocional, você tem a chance de andar de carro zero e realizar seus sonhos. Compre seu Goiás da Sorte em nossos pontos de revenda, site ou aplicativo. Goiás da Sorte, sua felicidade é aqui. Caldas Novas vive um ritmo acelerado de transformação. Milhões de turistas todos os anos impulsionam o comércio e criam um cenário de oportunidades únicas. Mas como esse boom do turismo impacta a rotina de quem mora por lá e a geração de empregos? Eu te mostro tudo sobre o crescimento da capital das águas termais nesta sexta, ao 12h15. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Leandro Viegas. O Leandro Viegas, ele é o CEO de uma grande empresa aqui no Brasil, a Cel Agro. E nós vamos falar de um tema interessante, inclusive esse tema fez parte de uma reportagem que o Leandro deu aí em nível nacional e que eu achei muito interessante e coisas boas a gente tem que trazer e mostrar. E nós vamos falar sobre gerenciamento, nós vamos falar sobre organização, enfim, planejamento da atividade agropecuária, que ainda é um calo para uma boa parte dos produtores brasileiros. Leandro Viegas, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Tudo bem, Leandro? Bom dia, Antônio. Bom dia a todos os espectadores aí da TV Agro. É sempre um prazer estar com vocês e com a sua audiência. Leandro, de maneira geral, o nosso produtor, ele não gosta assim de medir muito as coisas que faz.
E quando a gente não mede tudo aquilo que a gente faz na vida profissional, geralmente a gente esquece alguma coisa e essa alguma coisa que esqueceu ou deixou para mais tarde, nós vamos pagar um preço maior nela. E eu gostei da reportagem que você fez, do artigo, achei muito interessante. E eu gostaria que você desse assim, uma visão geral, como empresário, você que você é empresário, você é produtor também, e você comercializa um produto que não era assim muito acreditado alguns anos passados, mas que hoje é peça-chave para quem vai fazer uma pulverização no campo. Tanto para milho, soja, pasto, enfim, para tudo. Antônio, eu sempre alertei dessa preocupação, porque o produtor, ele se especializou. O produtor rural, ele não é mais um caipira, ele não é mais um carinha do campo que faz as coisas de qualquer maneira. Ele se profissionalizou. Ele tenta, a cada dia, diminuir o seu custo de produção, aumentar a sua rentabilidade, produzir muito mais com muito menos. Só que em momentos de crise, ele ainda fica meio preocupado, meio desesperado. Não, vou deixar para comprar em última hora, vou comprar somente se der, vou fazer o meu projeto, o meu planejamento nos 45 do segundo tempo. E a gente já observou, em quase 2 décadas de seu agro, que isso não funciona. Quanto mais para cima da hora você deixar o seu negócio para ser fechado com as indústrias, pior é, principalmente em momentos de crise. Porque a crise ela não é só para o produtor, ela também é para a indústria. O lado de cá também está vivendo momentos críticos e que, se agir com planejamento na compra da sua matéria-prima, se agir com planejamento na logística, consegue talvez fazer valores que sejam compensatórios ao produtor iniciar um planejamento com mais prazo, entendeu? Então é isso que a gente está alertando, é essa importância que a gente está frisando sempre o produtor. Inicie as suas negociações o quanto antes, tenha tempo para negociar, tenha abertura para entender o que as indústrias estão lhe fornecendo, para que você possa optar pelo melhor negócio. Porque muita gente também imagina o seguinte, que, como você disse, ele acha que está ruim só para o lado dele, mas não é, está para todos os lados. Por incrível que pareça, a chuva que deu, pegou foi todo mundo. E não adianta você falar, a empresa X está bem, a outra está bem. Não, nós temos que parar com o tal do achismo. Nós temos que ir para uma coisa real, a coisa que está acontecendo hoje. Você veja, por exemplo, fertilizantes. Será que vai faltar fertilizante ou não? Quer dizer, essa é uma pergunta que todo dia a gente está debatendo. O produtor tem sinalizado para o campo que não vai comprar adubos e fertilizantes, que é um ano crítico, que vai reduzir, inclusive, em adubos e fertilizantes. Aí a minha pergunta é, o seu negócio é produzir. Você vai justamente tirar o pé num momento que você vai ter oportunidade de vender uma safra melhor, porque vai faltar produto no mercado. Se todo mundo tirar o pé no investimento em adubos, em fertilizantes, em uma boa aplicação com um bom adjuvante agrícola e ter que reaplicar, ele vai fazer o quê? Vai diminuir a sua margem de ganho. Isso é ruim para todo mundo, ruim para o agro, ruim para o Brasil, ruim para o próprio produtor. Quer dizer, se a gente pensar da forma como você acabou de expor agora, então é melhor, abaixa as portas e vai para a praia. Se tiver dinheiro, e espera a coisa melhorar, coisa que não vai acontecer. Então... Mas, Antônio, eu já disse essa frase aqui uma vez, em outra ocasião, e eu vou voltar a repeti-la. O agro não quebra. Quem quebra é o produtor rural. É verdade. Então, assim, se ele não tem condição de fazer uma boa gestão, no ano seguinte, você vai passar na área dele e alguém vai estar plantando. Ou ele vendeu, ou ele arrendou, e alguém que fez uma boa gestão vai estar ali cultivando a sua terra. Então, o nosso alerta é, inicie o quanto antes as suas negociações. Se prepare, tente negociar uma logística atrativa também para a indústria, que isso vai refletir diretamente no seu preço. Não deixa para comprar nos 45 do segundo tempo, porque daí fica ruim para todo mundo. Ruim para quem vai receber, ruim para quem vai entregar. O preço do diesel está lá em cima, a gente está vendo a logística brasileira em quase colapso por causa disso. Então, assim, vamos antecipar suas negociações, meu amigo produtor. Por exemplo, no caso de vocês da Cel Agro, que trabalha com adjuvantes. Adjuvante, para você que está nos assistindo, vamos dizer assim, é como uma moça que fizesse uma maquiagem, fez uma maquiagem bonita para ir numa festa. E ela vai ficar lá 6, 7 horas nessa festa. Então, terminada a maquiagem, é o que a gente usa aqui no camarim, no nosso aqui na televisão, para ficar bonito.
terminou a maquiagem, eles dão uma borrifada com determinado produto para aquela maquiagem fixar e não sair aquela maquiagem, mesmo que você dê uma pequena transpirada, entendeu? O adjuvante, para você que não entende, é mais ou menos isso. Você joga o produto químico junto com o adjuvante, esse adjuvante faz o produto químico colar, vamos dizer assim, na folha e ele não se perde. É mais ou menos para você tentar entender. É mais ou menos isso, né? É perfeitamente essa, em linguagem popular, para que as pessoas possam compreender melhor sobre adjuvante, é exatamente isso. Quem tiver um pouco mais de curiosidade, quiser entrar nas nossas redes sociais, nos nossos sites, a gente tem lá pesquisas científicas que comprovam a real eficiência e a economia do uso de um bom adjuvante agrícola. Porque adjuvante agrícola tem muitos, mas que são bons, que atendem quesitos como compatíveis com biológicos, que não façam com que a molécula química seja degradada, exige pesquisa e desenvolvimento. E é isso que a Celagro tem feito em 2 décadas de operações. Bom, voltando agora ao produtor rural. Como é que você, Leandro, hoje está encarando o mercado de adjuvante? Porque a gente sabe que o custo de produção subiu e tal, mas a função do adjuvante é muito importante no momento do plantio. Quando a planta lá começa... É muito importante. Como é que você está vendo esse mercado? O produtor ele entendeu, Antônio, que o adjuvante é um aliado. Ele entendeu que com o uso de um bom adjuvante, ele diminui o uso de aplicação, consequentemente ele utiliza menos agroquímico, ele utiliza menos combustível, porque o combustível ele tem que entrar nessa conta, a gente reforça várias vezes, quando você diminui vazão, por exemplo, em vez de 100 litros por hectare e passa a usar 50 litros por hectare, você dá mais capacidade técnica para o seu equipamento. E o adjuvante é capaz de fazer uma boa aplicação, tanto com 50, quanto com 30, quanto com 10 litros por hectare. Quer dizer, a função do adjuvante é fazer o produto químico pregar na planta, na folha da planta ou no produto que você está utilizando e fazer com que esse produto tenha uma atuação mais eficaz, mais eficiente. Existem várias qualidades desse adjuvante, né? A gota tem que chegar até a planta, isso também entre o equipamento e a planta, existe N intempéries ali que faz com que a gota suma. Verdade. Temperatura, vento, um monte de outras coisas. Então, assim, existem várias situações antes de chegar na folha. Chegou na folha, chegou na planta, ele tem que penetrar a camada serosa, tem que romper a camada serosa. Então, assim, existem muitas pesquisas, eu reforço isso, a gente está aqui de portas abertas para atender o nosso amigo cliente que tem curiosidade sobre adjuvante agrícola e mostrar o que a gente tem feito durante todos esses anos. A Celagro está no país inteiro? A Celagro está no país inteiro, hoje com 14 centros de distribuição planejados estrategicamente para atender o produtor com a maior agilidade possível. Tá certo. Bom, Leandro, já deram um sinal ali para nós que falta 1 minuto só para terminar. Então, qual é o recado que você dá para um produtor? Nós estamos basicamente já batendo a porta para falar, vamos plantar ou não vamos plantar? Você tem 1 minuto. Amigo produtor, eu te coloco a Celagro, toda a nossa equipe técnica à sua disposição, para que você possa antecipar as suas negociações e a gente possa te ajudar a ter uma safra menos prejudicial possível, diminuindo o número de aplicação, tornando o seu equipamento mais efetivo, deixando a sua safra competitiva referente ao mercado brasileiro e internacional. É isso aí. Leandro, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. E eu quero trazê-lo mais vezes aqui, tá bom? Muito obrigado, um bom dia. Um abraço a todos, bom dia. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a imaginação é tudo. É uma prévia das próximas atrações da vida. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.